Começa de novo. De quarta-feira, as palestras, a palestra é 2h. Tá? Na sexta-feira, nós temos um atendimento fraterno para as famílias de dependentes químicos, né? Então, na sexta-feira, o horário é diferenciado. É 19h30 o início. Aos sábados, nós temos no segundo sábado de cada mês, nós temos a entrega das cestas básicas. Tá? São 70 famílias que recebem essa cesta. Então, nós contamos com a colaboração, né, com alimentos não perecíveis. Temos todos os sábados, às 17h, nós temos a entrega dos lanches aqui na redondeza do Carandiru. Então, nós também contamos, quem quiser colaborar, será bem-vindo. E no domingo nós temos evangelização infantil, às 10h da manhã. Acho que são só esses. Então, agora nós vamos começar com a prece, sempre que é de costume. Então, nós vamos nos acalmando, esquecendo todos os problemas que nos afligiram até agora. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo por ter chegado até aqui nessa noite, amparados e protegidos pelos nossos guias, pelos nossos anjos guardiões, e aqui receber esses amigos espirituais que nos abraçam com tanto amor e carinho, que a gente já sente nesse ambiente aqui, preparado para nos receber. E assim, Pai querido, agradecemos essa oportunidade de um novo aprendizado, por isso dispomos do nosso tempo para fazer isso, para nos melhorar. Então, por isso estamos aqui contando com essa nossa boa vontade, com a ajuda dos amigos espirituais que nos auxiliam. Mais uma vez agradecidos pela vida, pelo pão de cada dia, pelo nosso trabalho, pelos nossos familiares, por essa oportunidade que o Senhor nos dá sempre de novo aprendizado, Pai. Então, mais uma vez, muito obrigado, que assim seja, por essa casa também que nos ajuda sempre, que assim seja. O tema da noite é simplicidade. É do livro Um Modo de Aprender, Um Modo de Entender, e é de Francisco do Espírito Santo Neto e de Hamed. E quem vai ser a palestrante é a Kátia. Seja feliz. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos fortaleça, nos ampare, né? Que possamos aproveitar esses momentos de reflexão para que possamos realmente sair daqui confortados, fortalecidos naquilo que viemos buscar. Que lembremos sempre que o Espiritismo, a doutrina, o estudo, a casa espírita nos dão orientações e subsídios para que possamos aplicá-los na nossa vida, né? Para daí sim nós conseguirmos autonomia, independência, solução das nossas dificuldades, mas isso é consequência da nossa ação, né? O Espiritismo trabalha com a coisa mais complicada, na verdade, do mundo, que é a responsabilidade e a autonomia, né? O arquivo fechou aqui. Mas falar sobre a simplicidade é uma coisa muito complicada, ainda mais nessa época do ano, né? Porque ser simples, para nós, tem uma conotação muito pejorativa. Porque, como nós não gostamos de algumas palavras, quando a gente chama alguém de simples, a gente está chamando a pessoa de pobre. Não é assim? Ou de simplório, aquela pessoa ignorante, sem formação, ignorante no nosso conceito de pessoas que não estudaram, que não têm titulação acadêmica, né? Ah, é simples. Então, assim, nós temos, com relação à simplicidade, uma visão muito distorcida.
Isto é um grande problema para nós, porque toda vez que nos pedem simplicidade, nós achamos que vamos deixar de ter conforto, bem-estar, dinheiro, não vamos mais poder comprar as coisas, porque ser simples, né, exige que eu seja simplória, ou que eu seja pobre. Né? E o esquema é pensar o que o simples... O conceito, nós temos que começar a pensar no conceito das palavras. Eu tive uma discussão pelo Facebook um dia desses com uma pessoa no Facebook, por causa de conceito. A pessoa falou assim, não, os conceitos não servem para nada. Eu falei, como não servem para nada? Se não tiver conceito, a gente nem sabe o que fazer. É que o conceito sozinho não significa nada, não é? A gente só fica repetindo o conceito. Se não entender o conceito, não vai conseguir pôr em prática. Né? Mas saber que tem que beber água é um conceito. É um conceito? É um conceito. Se você ficar sem beber água, você prova o conceito. Então, o conceito te dá uma orientação inicial. Depois, claro, a tua experiência vai comprovar isso. Né? Mas o que significa a palavra simples? É tudo aquilo que não é composto. Olha que coisa simples. Né? Deus nos criou simples e ignorantes. As pessoas falam assim, então, simples é porque é sem conhecimento? Não, sem conhecimento é ignorante, ponto. É que é outra palavra para nós que é um abacaxi, né? Porque ignorante é ofensa. Nossa, eu ignoro tantas coisas na vida e sei, né, que infinita é a minha ignorância, porque ela só vai ser finita o dia que eu me convencer que eu sou ignorante. Porque aí eu vou começar a trabalhar para resolver a ignorância. Então, a gente usa as palavras de uma forma um pouco distorcidas, achando que isso torna o nosso discurso mais educado. E, na verdade, ele não passa a ser um discurso educado, ele passa a ser um discurso hipócrita, uma outra palavra complicadíssima, né? Porque ele não é verdadeiro. Ou ele é inverídico, ele é impreciso, tem 1000 palavras que nós podemos usar, mas o simples de como somos criados é que nós somos seres únicos, completos e sem complemento. É simples. E isso acaba com uma série de outros conceitos que vêm pela nossa carência. Então nós queremos alguém que nos complete. Ora, se eu quero alguém que me complete, é porque eu não me aceito como simples. Eu me aceito como composto. E aí, eu cometo uma incorreção a respeito daquilo que eu sou em essência. É legal, né, pensar essas coisas. Não que o outro não nos ajude a evoluir, não esteja conosco, não se possa ter um relacionamento harmonioso, né, os casais não se desfazem. Eu estou louca, né? Não é isso. O relacionamento nos agrega uma série de informações e nos ajuda a evoluir. Mas como espíritos, nós somos plenos. O que nós precisamos, o que o relacionamento nos ajuda? A descobrir essa plenitude, ou seja, a ir descortinando aquilo que nós somos. Por isso nós vivemos em sociedade, para aprender com o outro, evoluir com o outro e ajudar o outro na sua evolução. Mas não é para completar o outro, nem para ser completado pelo outro, porque é a experiência de cada um. Então nós podemos viver com uma pessoa a vida inteira achando que ela nos completa e não evoluirmos nada, por não termos agregado nada ao nosso processo evolutivo. E podemos fazer com que a pessoa evolua muito. Se a gente for rabugento, ficar reclamando, a pessoa vai avançar muito. Não porque nós a completamos, mas porque para ela permanecer conosco, ela teve que rever uma série de conceitos. É por isso também que a gente vai ser um problema na vida do outro. Né? Mas é interessante pensar, então, o que é ser simples? Nós somos simples todas as vezes que nós não tentamos tornar as coisas mais complexas, mais sofisticadas, mais elaboradas. O sim e o não são extremamente simples, não são? Mas quando nós temos que falar um não, o que nós fazemos com a resposta? Elaboramos. Ou seja, é tão simples falar não, imagina, não é nada simples falar não. Tanto que tem pessoas que não conseguem falar não para absolutamente situação nenhuma.
Mas falar não é a mesma coisa que falar sim, é simplesmente o oposto. Se eu consigo falar sim para tudo, por que eu tenho dificuldade de falar não? Porque eu tenho a ideia, né, de que a hora que eu falar não, não vou ser aprovada. Ou vão me abandonar, ou não vão querer a minha companhia, ou vão brigar comigo. Os motivos pelos quais não se fala não são os mais diversos. E aí faz o quê com o que é simples? Exige que a gente elabore um discurso completamente cheio de sutileza, para não dizer nem sim, nem não, nem mais ou menos, o outro não entende nada, vai embora sem saber se a gente vai ou não fazer. Todo mundo já passou por esse tipo de situação, não fazendo, mas recebendo, né? Você vai pedir alguma pessoa, vem com um discurso, você vai pedir não sei o quê, a pessoa vem com um discurso, fala 3 horas com você fica olhando com cara de peixe, caras e bocas, assim, para fazer de conta que está entendendo. Aí vai embora e fala assim, mas escuta, eu fui enrolado. A pessoa não me disse se vai me ajudar. E a pessoa não falou nada mesmo. Mas, para não ser simples. Então, o problema da falta de simplicidade é que muitas vezes ela serve de subterfúgio para que nós deixemos de encarar a realidade ou aquilo que a gente chama de verdade. E quando se fala da mentira, né, a coisa é muito mais complexa. Porque se você mentir e cair em contradição, você está roubado, não é? Então, a hora que você mente, você tem que criar todo um cenário para dar veracidade para a mentira. Eu tive uma professora de português que ela falava muito da verossimilhança, né? E ela falava que em história de conto de fada, essas coisas, tudo tem verossimilhança, não tem verdade. Ou seja, é criado todo um cenário para justificar. Então, a Emília lá sumia porque tinha o pó do pirim-pim-pim. O que é o pó do pirim-pim-pim? Não importa a mínima, mas é a justificativa para o que acontecia. A nossa principal desculpa numa cidade como São Paulo é o quê? O trânsito. Ou então, a falta de tempo. Ou então, a distância. Só que tem gente que vence tudo isso e continua fazendo as coisas. Eu tive um amigo que toda vez que faziam para ele um convite que ele não queria, ele falava assim, estou gripado. Até que ele começou a ver que ele vivia gripado. Quando ele parou de falar que estava gripado, ele parou de ficar gripado. Por quê? Porque ele acabava, com a consciência dele, ficando gripado para justificar a desculpa que ele tinha dado. E aí a gente começa a perceber se isso é ser simples. Porque se alguém falar para mim que isso é simples, eu posso até rever meu conceito. Mas, para eu rever o conceito, porque na minha vida, quando eu começo a criar situações de fuga, tudo que acontece não é simples. E eu tenho que gastar a minha memória administrando situações que não existem. Porque elas passaram a existir a partir do momento que eu elaborei uma necessidade. Essa necessidade pode ser não falar o não, pode ser fazer a vontade do outro, não importa. Eu criei uma necessidade fictícia. Pode ser que eu não tenha consciência que essa necessidade era fictícia. Mas eu criei uma necessidade e vou ter que criar toda a verossimilhança, ou seja, eu vou ter que criar todo um cenário para que isso possa ter alguma base de sustentação. Olha que coisa interessante. E a gente fala assim, não, minha vida é tão simples. No trabalho profissional, então, a gente faz isso mais do que imagina, né? E faz com uma facilidade. E o problema é que a gente começa a fazer e começa a não perceber. Né? Esse texto que serviu de base, né, para a nossa conversa hoje é um texto do Hamed, no livro Um Modo de Entender. E ele fala lá, por exemplo, além de falar dessa história do discurso, né, que as pessoas que são simples, elas são objetivas, diretas e claras. Isso, eu costumo dizer que eu sou direta, clara e objetiva, isso não significa que eu sou simples. Tá? Vamos lá, né? Tomar cuidado. Eu ainda não sou, mas eu pelo menos já sou direta, objetiva e procuro ser clara. Né? Apesar de que nem sempre a gente consegue. Mas ele diz que as pessoas que têm um discurso muito
sofisticado, com palavras difíceis, que o outro não entende, não sabe o que a pessoa está falando, essas pessoas deixam claro que elas não são nada simples. E elas, às vezes, até amedrontam o outro, porque eu vou conversar com aquela pessoa, ela vai falar, eu não vou entender nada do que ela está falando, então eu nem vou. Né? Mas ele pega um outro lado muito interessante, que é do acúmulo de coisas. E ele pega o acúmulo de coisas em duas situações, material e psicológico ou espiritual. Então vamos lá. Acúmulo de miudeza. Quem gosta de colecionar coisas? Quem guarda coisa, porque vai ser útil. Aí uma bela hora olha e fala assim, mas por que eu guardei essa porcaria que não serve para nada? Não é? Tem pessoas que se ficam 2 anos sem usar uma roupa, resolvem dar a roupa. E aí elas esquecem que deram e na hora que vão querer usar a roupa, criam um revertério. Porque esqueceram que deram. Né? E às vezes, não é porque a gente não usa a roupa 2 anos que não vai usar de novo. Uma roupa de festa, o terno do casamento, né? Assim, pode servir até hoje, porque o senhor continua magrinho. Ou ele engordou? Não, é impossível. Né? Engordou 10 quilos. Nossa, ele era magro mesmo. Né? Olha aqui, tá vendo como eu sou xereta? Né? Mas, de repente, ainda serve. Né? Mulher compra lá o vestido de festa, o sapatão para festa, né? Aquele sapato dessa... Você tem que guardar, porque a hora que você for precisar, tá lá. Você vai jogar... A gente tem que tomar cuidado em ver o que é necessário e o que é não guardar coisas e o que é ser perdulário, o que é não ter respeito pela conquista. Porque muitas vezes a gente acha que é desprendido e o que a gente a gente depaupera patrimônio mesmo sem nenhum problema. Então, temos que ter alguma medida para isso, que é aquilo, né, que se chama de bom senso, que é algo altamente complexo também, porque é subjetivo. Então, o bom senso é de cada um. Então, ele fala aqui do acúmulo de miudezas, ele fala de roupa, mas ele fala também, eu, por exemplo, já tive várias coleções na minha vida. Quando eu era criança, isso faz muito tempo, eu colecionava lápis. Eu tinha lápis do mundo inteiro, todo mundo que me viajava me trazia lápis, até que um dia eu comecei a contar, eu tinha uma caixa. Era uma caixa, que nem essas de plástico que a gente tem agora, né, que é dessa altura, considera daqui, né, dessa alturinha, compridinha, cheia de lápis. Aí um dia eu resolvi contar meus lápis. Eu já estava aí com uns 20 anos. Descobri que eu tinha 500 lápis. Eu sempre abominei escrever com lápis. Eu guardava porque eu achava bonito. Né? Dei fim na minha coleção de lápis. Depois eu criei, bem mais recentemente, uma coleção de tartaruga. Então eu tenho umas 80 tartarugas, eu tenho tartaruga do Chipre, da China, dos Estados Unidos. As pessoas sabiam que eu colecionava tartaruga, viajavam, me traziam tartaruga. Tenho da Venezuela, tenho várias. Até hoje as pessoas me trazem tartaruga. Só que agora eu sou um pouco mais comedida. A minha coleção fica dentro do guarda-roupa, porque primeiro ela ficava exposta enchendo de pó. E alguém tinha que limpar. Eu ainda dava trabalho para os outros. A moça, né, a nossa faxineira lá em casa, quando chegava o dia dela limpar minhas tartarugas, porque claro que eu não tenho tempo de limpar, então ela que limpava, né? Porque o problema de coleção não é isso, é que nem cachorrinho. Você dá o cachorrinho para a criança e fala para a criança, você vai cuidar. Você sabe que a criança não vai cuidar, que quem vai cuidar é você. Então, a gente acha que vai cuidar, sabe? Eu já sei, eu já paro do princípio que eu não vou mesmo. E eu comecei a ganhar tartaruga, porque eu sempre achei tartaruga bonito. E começou de uma forma assim. Eu sempre quis uma tartaruga, minha mãe tem pavor de tartaruga. Aí ela resolveu me dar uma tartaruga, tartaruguinhas pequenas de pedra. Ela viu umas pequenininhas. E aquilo detonou toda uma coleção de tartarugas. Eu devo ter umas 80. Hoje ficou dentro de uma caixinha, dentro do guarda-roupa, guardadinha. Porque ninguém tem obrigação de limpar, né? E eu não fico mais estimulando que ninguém me dê tartaruga. Porque uma hora eu vou ter... Não, porque senão chega uma hora você tem que dar fim. E aí é muito complicado. Porque as pessoas te deram as coisas com carinho porque você faz a coleção. É complicadíssimo isso. Porque imagina alguém que foi para o Chipre e me trouxe uma tartaruga do Chipre. Sabe? Aí você fala assim, poxa, a hora que eu jogar... E daí você fica pegado a umas coisas que é pela lembrança, pela delicadeza da pessoa para com você. Mas isso não é simples. A delicadeza da pessoa foi simples. Mas o que nos apega a essas coisas não é tão simples. Porque a gente acha que o sentimento está naquela coisa.
E o sentimento não está na coisa, o sentimento está na ação. Então, se eu der fim nas minhas tartarugas, eu não vou esquecer as pessoas que me deram, nem a alegria, a confiança com que compraram para mim. São coisas que nós temos que aprender, mas claro, o desapego não é tão fácil assim. As tartarugas estão dentro do guarda-roupa. Mas a gente guarda, e eu estou falando de coisa simples, mas a gente guarda coisas muito piores. A gente guarda aquilo que faz parte do que o Hamed coloca aqui, como situações psicológicas e emocionais muito complicadas. Ressentimento, mágoa, né? Porque quando é coisa material, é muito mais fácil você se livrar, mais ou menos, mas né? Agora, o que a gente faz com as nossas mágoas? Os nossos ressentimentos. Gente, a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, a gradação que quiser dar de descumprimento do amor, exige de nós um gasto de energia muito complicado. Todo mundo tem família, e família 100% harmonizada não existe, né? Tem umas mais, umas menos. Mas toda família tem aquele catalisador das atenções da família, que é aquilo que chamam de ovelha negra. Né? Ele é o catalisador da atenção, porque ele consegue fazer com que todo mundo, falando mal ou não falando, se preocupe com a figura. Consegue ser o tema de todas as conversas. E consegue reunir as pessoas para falar mal da pessoa. Não é um catalisador? Pode não ser do bem, mas é. E não é do bem porque a gente não usa toda essa energia para resolver, para ajudar a pessoa. A gente usa para ajudar a pessoa a ficar na situação que ela está. Não estou sendo simples? Ou estou sendo simples? Porque é isso que a gente faz. A gente quer falar mal mesmo. Por isso já é a ovelha negra, né? Às vezes a ovelha não está mais nem negra, nós que continuamos achando que está. Às vezes ela já está cinzenta, né? Já está esbranquiçada, né? Já ficou velha, não tem mais nem cor a ovelha, e nós estamos lá dizendo que é a ovelha negra. Chega final de ano, quem vai passar com a família? Sabe que vai encontrar com a figura? Nós criamos um cenário antes, assim, muito antes de encontrar com a pessoa. Aí já pensou se essa pessoa viaja e não vai na reunião? O que nós vamos fazer com todo esse cenário, com todo esse quadro, com toda essa preparação que nós dizemos ser psicológica para enfrentar a figura? O que nós vamos fazer com isso? Nós somos simples? Se a gente sabe que vai encontrar, o problema já está resolvido. Vai encontrar, tá bom. Se eu sei que vai me desagradar, tá bom, eu já sei. Então, de repente, eu posso começar a agir para tentar que desagrade menos. Porque aí eu não sofro. Ou seja, eu diminuo a minha carga emocional. Eu paro de fazer coleção. Porque a gente não faz coleção? Até os 40 anos a gente faz coleção de desafetos, né? Porque a gente sai por aí falando tudo que pensa, achando que isso é sinceridade, né? E que é simples, né? Fala tudo que pensa, cria um monte de enguiço. Depois dos 45, 50, a gente começa e fala assim, não, é que começa a ficar maduro. Não, não fica maduro. Na verdade, fica comodista, porque você sabe tudo que gera para o teu corpo uma discussão. E aí você leva uma semana para o estômago parar de incomodar, né? Não é mais ou menos assim? Fica hipertenso, fica com diabetes. Aí você fala assim, não, eu não posso passar mal, então eu paro de criar caso. Aí minha vida fica simples, porque eu paro de criar caso. Não que eu não tenha vontade, mas eu reduzo. A hora que eu reduzo, a vida fica simples, porque eu não fico elucubrando sobre situações hipotéticas. Nós temos que aprender, e isso é ser simples, a viver o momento presente. Isso é uma coisa complicadíssima. Porque a coisa mais impalpável, se podemos falar assim, é o presente. Eu até brinco, né, exagerando muito, que quando você fala o E final de presente, o P já está no passado faz tempo. Não é? A primeira e a segunda sílaba já ficaram no passado, porque no presente está só o T. E olhe lá. Né? Mas, se nós olharmos para o presente como o momento e a situação que estamos vivendo hoje, nós sabemos que isso é um pouco mais duradouro. Né? Quando a gente vem para cá.
Né? Vocês, que eu digo assim, vocês vêm aqui buscando alguma coisa. Eu também, mas a mesma coisa a gente busca por caminhos diferentes. Né? Mas então quando vocês... É que eu tenho um detalhe, né? Trabalhador de casa espírita tem uma vantagem. Ele já aprendeu que não adianta ele ficar buscando quando a coisa não está boa. Então ele já fica... Isso é simplificar a vida, de uma certa forma, né? Já que a gente está falando de simplicidade. Ele já fica para não ter que correr atrás do prejuízo depois. Não que não venha o prejuízo, mas pelo menos você já está dentro, né? Assim, você já está aqui. Você fala assim, qualquer coisa já está mais fácil, né? Assim, está tudo mais à mão. É verdade, gente. Então, vocês vêm com um objetivo. E vão ficar aqui 1 hora. Ora, esse é o momento presente. Agora, adianta nós irmos num lugar, vamos ver um filme, vamos ao cinema. Em vez de assistir o filme e aproveitar o filme, nós ficarmos pensando na comida que nós vamos ter que fazer em casa, no que vai ter que fazer amanhã. Aí pergunta, você gostou do filme? Ai, nem sei direito, eu estava tão preocupada com outras coisas. Não viveu o presente, percebe? Viver o presente é aproveitar aquele momento, e é uma coisa que, né, que se fala muito, focar. Qual é meu foco? Se meu foco é ver o filme, eu vou ver o filme. Se o filme é uma porcaria, eu não quero perder meu tempo, então eu levanto e saio. Ai, mas eu tenho vergonha de sair no meio da sessão de cinema. Eu tenho um amigo que ele senta sempre na cadeira da beirada, porque qualquer coisa ele levanta e sai. É mais fácil do que levantar metade da fila para ele sair. Cada um tem que... O esquema, o que eu estou querendo dizer é que nós não temos que deixar alguns comportamentos simplesmente porque não é socialmente aprovado que se faça determinadas coisas. Nós criamos essa dificuldade com algumas palavras por preconceitos sociais. Então, como a pobreza, a miséria, a falta de dinheiro é uma coisa muito complicada de administrar, a gente diz que a pessoa é simples. Como lidar com o fato de que nós não sabemos alguma coisa e por isso somos ignorantes, é algo que incomoda, mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, com tudo isso, a gente começa a criar outras palavras. Ignorante vira ofensa. E a pessoa é desinformada, a pessoa é isso. Quem é desinformado é ignorante. Porque ele ignora a informação. Não muda nada. Só fica mais bonitinho. Será que fica mais bonitinho? Essa é uma outra palavra ótima. As pessoas são bonitinhas. As pessoas são boazinhas. Gente boazinha, eu quero distância. Porque quando alguém fala para mim, ai, fulano é bonzinho, eu penso no que, para mim, o bonzinho significa. Quando me pedem para definir alguém que eu mal conheço, ou que eu não conheço direito, ou que eu quero ser politicamente correta, eu digo que a pessoa é boazinha. Porque se eu gosto da pessoa, se eu conheço, eu falo, a pessoa é fantástica, a pessoa é ótima, a pessoa é simpática. E se eu quero ser sincera e desagradável, eu vou dizer que a pessoa é uma chata. Agora, quando me falam, então, que alguém é bonzinho, eu falo, prefiro conhecer o malzinho, então nem me apresenta. Porque o malzinho, pelo menos, vai me gerar alguma emoção, né? Eu posso até dar risada, porque eu ainda não consegui ficar livre de alguns comportamentos. Né? E quem vê o Félix na novela sabe bem do que eu estou falando. A maldade não deixa de fazer muita gente dar risada. Por quê? Porque o mal não é simples, ele é sofisticado. O bem é simples. Ser bom é extremamente simples. Agora, ser mal é como mentir. Você vai ter que criar todo um discurso. E vai ter que depois administrar uma série de sentimentos que vão sobrar do processo. Ah, mas quando eu falo a verdade, também sobra, eu também arranjo isso. O problema é que nós falamos a verdade achando que ela é absoluta. Sendo que a verdade que nós temos é extremamente relativizada. E nós colocamos para o outro a nossa verdade como se fosse a única, a absoluta e plena. E que fora dela não há salvação. Né? E não é assim. Porque se a nossa verdade fosse tão absoluta, nós não teríamos as dificuldades que temos. Nós enfrentaríamos a nossa verdade e íamos à vida, não é assim? Por que a gente não consegue aplicar a nossa verdade para nós? Porque ela não é, muitas vezes, o caminho mais apropriado.
Ou seja, ela não é tão simples ainda como nós pensamos. A verdade, quando se fala da verdade, ela é divina. Que se resume a amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. E tudo começa por amar a si mesmo. É simples amar quem não se conhece? Ou a gente vira bonzinho? Será que nós sabemos o que falar a nosso respeito? Será que nós sabemos o que nos move? Ou será que nós nos deixamos levar por uma série de situações? Até porque, se nós formos fazer as coisas como nós queremos, a gente vai passar a ter aquela coisinha que eu falei lá no comecinho, que se chama responsabilidade pelos nossos atos. E que enquanto eu faço o que os outros esperam de mim ou querem que eu faça, eu deixo de ser responsável. Engano, eu não deixo de ser responsável. Eu deixo de ser o único responsável. Mas eu sou a responsável por ter decidido, a minha responsabilidade está onde? Em seguir a orientação do outro. Nesse ponto eu sou responsável. Então sempre vai ter a minha responsabilidade no processo, da mesma forma. Né? Então quando se fala de coisas que são contra a simplicidade, nós estamos falando de entendimentos equivocados, de futilidades, de disque-disque, de entendimentos comprometidos, de coisas inúteis, né? E de coisas que nós nem sabemos que temos. Quantas vezes a gente guarda um monte de coisa, aí abre o armário, um dia está cheio, aí você vai limpar o armário, né? A gaveta explodiu. Você vai lá limpar. E aí você começa a descobrir tudo que você enfiou na gaveta. Nossa, esta coisa estava perdida por aqui. Né? Não acontece isso? Eu tenho pavor de gaveta. Pavor. Vocês imaginam o pavor que eu tenho de gaveta. Porque em gaveta entra tudo que não é para entrar, não sei as coisas têm vontade própria, se vão lá para a gaveta, se enfiam no fundo da gaveta. Né? Quanto mais fundo a gaveta, mais difícil é encontrar as coisas. E aí, de repente, você se depara com umas coisas e fala assim, nossa, eu guardei isso. Então a gente guarda coisa que nem sabe o que guardou nem onde está. O que é muito pior. E aí só mostra o quanto isso não tem utilidade para nós. É? Eu tenho mania até hoje, até por, eu brinco que é deformação profissional, de guardar matéria de jornal, revista. E às vezes eu pego e falo assim, mas por que eu guardei isso daqui? Eu olho para a matéria, releio a matéria inteira, falo assim, nem sei mais, jogo no lixo. Mas eu guardei por algumas semanas, ou por alguns dias, ou por alguns anos, um papel que eu não sabia, não lembro mais para que era. E hoje em dia, com tudo online, como nós temos, o que sabe, é muito mais difícil a gente... É muito menos necessário ficar guardando uma série de coisas. Né? Principalmente o que sai em jornal, revista, você vai na internet e consulta. Né? Então, vocês vão falar assim, mas o que é ser simples? Né? Eu gosto muito, quando eu penso em simplicidade, no Livro dos Espíritos, na Lei da Propriedade, acho que é na Lei da Propriedade, tem um, mas é fácil achar, pelo índice está lá, necessário e supérfluo, é o nome do capítulo. Está no terceiro livro, isso eu tenho certeza, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, agora eu só não lembro se está na Lei da Propriedade. Eu gosto muito de pensar o que é necessário e o que é supérfluo. A nossa vida, ela é construída, na verdade, no supérfluo. E vou dar um exemplo como mulher que adora sapato. Quantos pares de sapatos são necessários? Vocês vão falar assim, não, isso é subjetivo. Sim, subjetivo. Então vamos lá. Né? Um preto, um bege, um vermelho, um azul marinho e um marrom, tá bom assim? E uma sandália de cada cor. Tá bom assim? As mulheres? Para mim é pouco, mas estou tentando ser simples. Ah, mas não, ó, tem a sandália de salto alto, tem a sandália de salto baixo, tem a bota, tem a não sei o quê, tem não sei o que, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma calça. Porque ele é gordinho e ele, para comprar calça para ele é muito difícil. E tem que mandar apertar essas coisas, então ele fala, tem preguiça de ir na loja. E atualmente ele descobriu que ele está com uma calça que presta, as outras estão um horror. Para ele é simples. Não, não é simples. Ele só tem uma, não é porque ele é simples, é porque ele tem preguiça de todo o processo para comprar uma calça. Olha que
É interessante a gente pensar, porque falar assim, não, então essa pessoa é simples, olha, ela não é apegada às coisas materiais. Não, cuidado com as nossas teorias e com essas verdades que a gente sai proclamando. Porque o que move a pessoa? Por que ela não está fazendo aquilo? Ela tem um motivo. E se você conhece o motivo, você começa a perceber que não tem nada a ver com simplicidade. Mas, quando a gente pensa no que é necessário e no que é supérfluo, significa o seguinte. Será que nós precisamos, de verdade, de toda a parafernália eletrônica que nós temos na nossa casa? Será que nós compramos tudo o que nós precisamos? Ou muitas coisas nós compramos porque está na moda? Ou porque nós temos que mostrar para outros que nós temos? Tem uma propaganda que está passando agora na televisão de seguro, com o Casagrande ator, né? Não sei se vocês já viram. Ele tem um vizinho que estoura, não sei o que, estoura, e ele vai recomendando para o vizinho que compre, plano de previdência privado, seguro disso. Aí o vizinho compra tudo, fica muito feliz e vai para a academia, encontra o Casagrande lá. Alguém já viu essa propaganda? Ela está ótima, porque mostra exatamente isso, o que é necessário para um, o que é supérfluo para o outro. Tem várias coisas para a gente pensar a respeito. E quando nós pensamos na nossa tristeza, na nossa amargura, na nossa raiva, será que ela é necessária? Será que esses sentimentos negativos que nós guardamos nos preservam dos problemas? Ou eles amplificam alguns problemas? Na verdade, falo nesse caso realmente com experiência, para mim, eles amplificam muito, porque às vezes eu nem sei mais por que eu não quero falar com a pessoa. Mas eu continuo não querendo falar com a pessoa. Você esqueci o motivo. Por que eu ainda tenho que guardar o ressentimento? Você nem lembra mais o que... Vai contar o caso, você não lembra mais os detalhes. Mas olha, cuidado, viu? Porque se aprontou uma, apronta outra. Nós ficamos guardando. Eu coleciono tartaruga, mas a gente coleciona um monte de enguiços desnecessários. É final de ano. É um pouco horrível de falar disso. Por quê? Porque a gente sofistica o final de ano, né? É só para comemorar o aniversário de Jesus, que não nasceu no dia 25 de dezembro, aliás. Né? Isso já está historicamente comprovado. A gente ainda teima que o aniversário dele é 25 de dezembro, não tem problema. Né? É fruto de ignorância. É um pepino. Né? E aí eu apanho, vamos falar mal de mim o Natal inteiro. Né? Mas... não que eu não compro presente. Eu compro, sim, claro, todo mundo compra, eu ganho. Você fica, às vezes, numa situação muito complicada, você sabe que você vai ganhar. Aí a gente também tem que tomar cuidado com o que para o outro pode parecer descaso. Agora, tem gente que dá uns presentes que vai pagar por 2 anos. O próximo Natal não vai comprar presente, porque vai estar endividado. Para a gente pensar sobre isso, o objetivo do Natal é esse. Às vezes a gente pensar, vamos reunir todo mundo, fazer uma prece, nos confraternizar, não, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, ou seja, toda uma série de coisas que sofisticam o Natal. Não é isso, eu estou exagerando? Claro, eu também me preocupo com tudo isso, eu vivo na sociedade, mas será que nós não temos que começar a rever os nossos próprios conceitos? Sabendo que muitas horas nós vamos ser muito chato. Então vamos dar uma maneirada, né? Não precisa ser radical. Vou comer alface na ceia. Tomar água. Não é isso. Mas vamos começar a ver a quantidade, o desperdício, ou seja, o que é supérfluo, o que é necessário. Aí acabando aqui o recado final, né? E é o recado... o recado do Hamed. Né? Muitas vezes nós guardamos as coisas para nos sentirmos seguros. E esquecemos que a segurança está em sabermos o que nos move e conhecermos a nós mesmos. Pessoas que se enfrentam como são, que se assumem, e assumir não é não mudar, é simplesmente saber onde tem que atuar. Né? Porque a hora que eu assumo que eu sou arrogante, eu sei qual é o cuidado que eu tenho que tomar. Nem sempre eu vou conseguir, mas eu sei que é por aí que eu vou ter que caminhar. É o que eu tenho que trabalhar. O assumir não é não mudar. Muito pelo contrário. É assumir a responsabilidade por aquilo. Isso nos dá segurança. Enquanto nós ficamos com aquele monte de coisa guardada, que a gente nem sabe onde está, nem o que é, que segurança nós temos? Nenhuma, não é verdade? E isso vale para tudo, meus amores.
Vamos começar a pensar sempre no supérfluo e no necessário. Tal coisa é necessária para a minha evolução? Intelectual, moral, espiritual? Se não é, deleta. Elimina. Pica, joga fora. Vamos começar a fazer faxinas, aproveitando o final do ano também, para que o novo ano venha com a gente enfrentando as nossas necessidades com um pouco mais de bom ânimo e alegria. Porque aí tudo vai ficar mais bonitinho, enfeitado. Vai ficar simples, mas limpinho, né? Simples, limpinho, com uma florzinha, arrumadinho, passa uma tinta nova, dá um jeito, tá bom? Beijo grande, obrigada. E Feliz Natal para todo mundo, né? Jesus não nasceu dia 25, mas a data que nós escolhemos para isso. Que a paz que ele nos deixou seja por nós aproveitada em todos os momentos, não só no dia 25. Obrigada. Não. Alguém gostaria de colocar alguma pergunta, alguma colocação? Nós estamos em cima do horário, mas ainda dá para fazer. Cátia, a gente estudando o Evangelho, a gente sempre nota, principalmente num daqueles capítulos importantes, quando Jesus fala sobre o assunto do simples, do ignorante, do pobre de espírito. Então ele traz à tona toda um motivo para a gente pensar, né? Que é as pessoas orgulhosas, então ele falava do simples e ignorante, falando da pessoa. O simples não quer dizer que ele seja realmente ignorante. Tem muito simples, não, né? Ele só não é sofisticado. Então. Ele não é complexo. Tem muito simples que dá de 10-0 nos intelectuais, entre aspas, né? E o que a gente entende por se vestir simplesmente? Então. Aquela roupinha xoxa, não é? Então. Sem cor. Assim, o que é uma pessoa vestida assim? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então. Não, porque eles falam, quer dizer, do ponto de vista até espiritual, quando a gente vê aquela história do preto velho que estava lá no meio do povo, né? Quer dizer, a gente sabe o cabedal que tinha, e realmente ele é o retrato da humildade, da simplicidade. Mas a gente sabe também o cabedal que ele tem, da história que tem uma alma dessa, como nós temos também dos encarnados, gente muito boa, né? Você tocou num ponto que eu acho muito importante, que muitas vezes a gente considera que o outro é simples, humilde, porque ele tem um discurso de voz mansa, baixinha, melosa, não é? Estou exagerando? E a gente diz que essa pessoa é humilde. E a pessoa pode te destruir e você achando que ela está sendo uma com você. Toma um pouco de cuidado. Por causa dessas imagens que nós temos como do preto velho, né? Nós trazemos, achamos que se nós fizermos como eles, nós seremos humildes. Mas você toma muito cuidado. Viu uma vez, a gente ouve muito sobre o meio espírita, se fala muito, que nós, na verdade, temos orgulho de ser humildes. Né? Nós temos o maior orgulho da nossa humildade. Nós achamos que ser simples é estar mal arrumado, é estar com roupa velha, tem que estar uma coisa com a outra. Primeiro, que se nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós temos que respeitar as pessoas. E a aparência é o primeiro respeito. A gente não pode esquecer isso. Agora, isso não significa... Tem pessoas que gostam de se enfeitar. Gostam não de pendurucar. O problema da pessoa ela não é menos simples ou mais simples por causa disso. Mas nós temos que estar atentos para não termos apenas um discurso da boca para fora de simplicidade. A simplicidade está nas nossas necessidades, naquelas necessidades que nós sabemos quais são. É lá que nós vamos saber se nós somos simples ou não. Por isso que eu brinquei com vocês. Eu posso ser objetiva, direta, mas eu não sou simples. Eu sei o que eu estou falando. Porque eu sei aonde a coisa vai pegar. Então, são coisas para a gente pensar. A hipocrisia, por exemplo, que está velada aí, assim, no meio. Então, mas aí que está. A pessoa fala meiguice, fala com meiguice. Esses cuidados que nós vamos fazer. Não é para sair julgando o outro, mas é para começar a pensar sobre o que está movendo o nosso comportamento. É aí que vai definir a simplicidade. É claro que uma pessoa com muitas posses, com responsabilidades sociais, que viaja o mundo todo, a simplicidade, ela pode ser simples fazendo tudo isso. Isso não tira a simplicidade.
valores maiores. Maiores. E, na verdade, a posse material, ela nos acaricia, ela nos acarinha, né? Logo que você troca de carro, pelo menos por uns dias, você se sente a pessoa mais poderosa do mundo. A hora que você comprar aquela televisão de LED de 60 polegadas, 3D, com HDMI, não sei quantos HDMI, conectada com o mundo, né? Não é isso? No primeiro momento você se sente. Então, na verdade, os bens materiais nos dão poder. E eu vou além, né? Eu não sou uma capitalista ferrenha, nem estou defendendo o regime político, por favor. Mas tem um lado que eu acho muito legal. Todos os regimes que não foram capitalismo, aconteceu o quê? As pessoas agiram como? Como capitalistas. É para os meus, eu vou... Não é... O esquema é que o ser humano começa fazendo escambo. E quando ele faz escambo, quando ele começa a acumular mais do que ele precisa para o uso dele, ou seja, entramos no necessário e no supérfluo. Está lá atrás. Então, qualquer sistema econômico ou político que a gente crie, qual é a nossa base? É aquele escambo lá de 3, 4 mil anos atrás, do início do comércio mundial. Você começa a comerciar com o teu vizinho porque sobrou na tua casa. Não, mas é o que eu falo, mas na hora que você compra, você não se sente o máximo? Mulher com roupa nova, mulher com sapatinho novo, um batonzinho diferente, mulher quando faz a unha. É verdade, naquele momento você se sente o máximo. E aí é o problema, a gente começa, como a gente está insatisfeito porque a gente não se conhece direito, a gente vai adquirindo cada vez mais. E num mundo, quem gosta de tecnologia? Eu resisti muito a comprar um tablet, aí eu ganhei um de presente. Aí você usa, é óbvio que eu uso e uso com o maior prazer, acho o máximo. Adoro ter. Mas você tem que tomar cuidado para você não trocar um tablet a cada 2 meses. Eu sei de gente que troca celular a cada 3, 4 meses porque enjoou, porque tem um modelo mais novo, porque não sei... Essa evolução tecnológica nos torna muito mais insatisfeitos ainda. Nós vivemos num mundo para sermos neuróticos. E aí que a gente tem que segurar a mão. Porque senão nós vamos ser neuróticos mesmo. Desculpa, não,